Voltamos para mais uma edição do T-Fix Podcast com essas duas feras aqui, professor Oswaldo Serra e Eduardo Sorge. Obrigado novamente. Ficaram aqui até o final aqui esperando, valeu pelo tempo, eu sei que é corrido. E a gente quer decorrer um pouquinho sobre a expertise de maxilas atróficas, esses pacientes que perdem muita estrutura óssea, como que eu vou conseguir reabilitar da melhor forma possível. Vou jogar a bola primeiro pro Edu, posso? Obrigado primeiro pelo convite, agradecer a Titânio. É um momento tão importante, comemorando 30 anos da empresa, né? Eu faço parte da família Titânio Fix há 17 anos, então acompanhei bastante a trajetória de êxito e de sucesso da Titânio Fix e fico muito feliz e honrado de estar participando desse podcast mais uma vez, principalmente na presença de um grande amigo e parceiro da implantodontia, que é o Oswaldo. A gente está sempre junto, meu amigo pessoal, ele vem sempre para Campinas, vou muito para o Maranhão, a gente dá cursos juntos, já tivemos diversos projetos e ainda tem muita coisa boa aí para acontecer agora em diante em relação a isso. O tema é importante, o tema é interessante, a parte de reabilitação de maxilas atróficas, porque isso é um desafio, né, no dia a dia do implantodontista. A pessoa se forma, a gente vê os alunos, eles acabam fazendo os casos unitários, os casos protocolares, reabilitação de maxila edêntula, só que de repente se esbarram naqueles casos de retrabalho, dos pacientes que já foram operados múltiplas vezes, de casos que ficaram crônicos, que deram errado, e a gente tem esse desafio de procurar a melhor maneira possível de reabilitar esses pacientes. Essa parte psicológica, eu acho que também é de grande tom a gente abordar isso, porque às vezes num retrabalho, o cara já está na negativa ali, saindo um pouco de técnica e entrando na parte mais assim, de apresentação humana. Tem alguma dica para dar talvez para o especialista como que eu posso conduzir melhor para fazer um retrabalho, sendo que esse paciente já está desgostoso? A pergunta é muito importante. O que acontece é assim, a gente vê mesmo esse desgaste por conta do paciente, e o que eu procuro fazer no consultório sempre, nos cursos também, com esse perfil de paciente, é não ficar tentando vender um tratamento completamente otimista, onde tudo é o céu azul, onde tudo vai dar certo, e é simplesmente conversar o paciente, ó, a gente vai passar por etapas difíceis, complexas, e a gente vai ter êxito no final. No entanto, essas etapas, elas podem ser cansativas, mais demoradas, pode envolver mais do que uma intervenção, e o paciente ele tem que estar apto a encarar aquilo. Quando o paciente entende que não será fácil, mas vai chegar num resultado de sucesso, ok. Tentar vender algo ou passar algo que vai ser muito simples e a gente sabe que não é, o paciente acaba se frustrando mais uma vez que ele já está com o psicológico muito abatido e desgastado em relação a isso. Acredito que é isso, né, Oswaldo? Então, é por aí mesmo que eu penso. Eu acho assim, quando a gente está formando, a gente, por exemplo, entrega um protocolo maxilar para o paciente e esquece de falar para ele que aquilo ali é um acrílico. Exatamente. Que a cada 3 anos aquilo ali pode desgastar, que ele pode ter que trocar os dentes, né? Então eu lembro muito bem de um professor que falava assim, olha, você não pode vender um tratamento, seja ele qual for, sem falar para aquele paciente que está recebendo um tratamento que aquilo ali não é eterno. Exato. É saúde, né? Qualquer coisa na área médica odontológica envolve isso. Exato, manutenção, né? Então assim, eu acho que talvez o desafio do aprendiz ele seja tão grande no sentido de terminar, de realizar o tratamento, que ele acaba esquecendo de manter. E eu acho que quando você pensa em manter, aí você fala do que vai ter cuidado, que pode quebrar ao longo do tempo, né? Isso então, em relação à longevidade das próteses. Exatamente. Né? E aí quando você faz um retratamento de algum tipo de trabalho, isso aí pode estar envolvido. Sim. Por exemplo, às vezes uma prótese está quebrando muito porque o paciente ele desenvolveu uma parafunção ao longo do tempo. Sim, com certeza. Né? E aí você tem que lidar com isso. Se depara com os problemas paralelos. Exato. Né? E como ele falou do aluno, do iniciante, né? Às vezes na ânsia da captação, de não perder o caso, de querer fazer, ele acaba minimizando o tratamento. Exato. E é importante ele passar para o paciente a realidade dos fatos. O seu caso é complexo, ele tem solução sim,
Só que vai passar por algumas fases importantes que você tem que saber como é cada uma delas. Se você está disposto a encarar isso comigo, ok, a gente vai dar a mão e vai ser legal. Agora, se ele cria uma ansiedade muito grande, uma expectativa que aquilo vai ser muito simples, aí você começa a ter os problemas, né? Isso. A quebra da confiança. Eu acho que é por aí. Gosto bastante, eu chamo isso de se posicionar. Sim. Novamente, uma dica para esse iniciante da implantodontia que já quer se aventurar nas maxilas atróficas, está na atualização, quer fazer um mestrado. Que momento desse tratamento é melhor eu me posicionar em relação à longevidade? Teve um custo alto, o trabalho foi entregue, legal. Durante o tratamento, eu já vou me posicionando. Na última consulta, eu dou uma última consulta. Como que vocês fazem na prática? Você pode me falar? Acho que dá pra gente dividir essa pergunta em duas, né? Essa ânsia de pegar os casos complexos faz com que o aluno, a gente vê muito nos cursos, ele acaba querendo pular degrau da escada. Então assim, ele acaba querendo subir muito rápido a escada. Existe um curso de aperfeiçoamento, depois existe um curso de lato sensu, especialização, e depois tem os cursos avançados. O aluno ele já quer fazer mestrado, ele já quer fazer curso avançado e ele não tem a base, ele não tem o conhecimento prévio. Então assim, é muito importante que ele vai criando o grau de conhecimento dele a respeito, ele vai passando por todas as etapas de aprendizado. Então você já querer saber em relação aos casos complexos, sem antes ter o embasamento científico e o embasamento prático, técnico dos casos mais simples, você acaba tendo problema no futuro. Então, para o aluno, dividindo a primeira parte da pergunta aí, para o aluno, é realmente ele fazer todo o grau de aprendizado no seu devido tempo. Cria ali, aprende a colocar implantes unitários, trabalhar com as manobras de enxertia, de regeneração óssea guiada, regeneração tecidual, contato com as membranas, com os biomateriais, e depois sim chega nos casos complexos. Em relação à empresa, a gente tem o favorecimento de empresas como a Titânio Fix, que vem desenvolvendo aparatos que nos ajudam para isso. Por exemplo, os implantes pterigoides, os implantes zigomáticos. Então hoje a gente tem uma gama de ferramentas que proporciona uma facilidade muito melhor para a gente trabalhar com esses casos. Só que além dos materiais, a gente tem que ter esse aprendizado que ele é gradual. Isso que eu acho importante. A gente não querer, eu me formei, eu já vou entrar num curso que dá 3 certificações, eu já vou pular isso, que eu já saio com o título disso. O importante não é o título, e sim o aprendizado, né, a sua base. Então, dentro desse assunto, só para complementar, que eu lembrei aqui, eu tive um aluno que ele chegou na especialização e falou, eu já sei que tem cirurgia guiada e você não precisa fazer retalho, que é um saco fazer retalho, né? Então eu queria saber se a gente vai fazer aqui, que eu estou a fim de fazer só guiada. Eu falei, não, cara, vamos lá. Esse caso me marcou assim, né? Eu falei, não, vamos lá. Vamos trabalhar as possibilidades, né? Das técnicas. Eu posso fazer um retalho, posso não fazer, e posso fazer uma cirurgia guiada com retalho. Associar um enxerto, né? Então, às vezes, pela necessidade do dia a dia da clínica, o aluno ele quer ser rápido. Ele quer sair, é o que você estava falando, de A para Z, sem passar por B, C, D, E, né? E aí, dentro da primeira pergunta que ele fez, hoje você pode reabilitar uma maxila atrófica de várias formas, a gente estava falando sobre isso. Você tem o zigomático, que está aí girando uma velocidade absurda de crescimento, de evolução. O Titânio Fix está aí, né, com um produto super novo em relação ao zigomático. Você tem implantes longos, você tem os enxertos, você tem os biomateriais assim, diversos para associar no teu enxerto. Então, assim, você tem várias formas, mas o aluno, às vezes, se ele chega agora na implantodontia, ele vai olhar e falar, de repente ele vai falar assim só, quero fazer zigomático. E aí tudo que passou, as outras possibilidades, ele vai se fechar para isso, né? A rapidez da informação hoje, ela nos ajuda em muitos fatores. No entanto, a pessoa pesquisa em Google, tanto o paciente como também o aluno. E ele já vem com uma informação pré-pronta. Ele já fala assim,
eu quero fazer o curso assim para fazer isso, ele acaba guiando a valsa. Ele vai conduzindo do jeito dele. Fala, não, calma, né? O aprendizado é assim, assim, assim. E a gente acaba diversas técnicas e materiais que não existe uma regra. Aquilo não serve para tudo. A aplicabilidade de cada técnica, de cada material, ela é para cada caso. Então é por isso que existe o planejamento, né? O estudo primordial, diagnóstico, para você traçar o que é melhor para aquele caso. Então tem pessoas que falam, a partir de hoje eu não faço mais enxerto, eu só faço implantes longos e zigomáticos. Então assim, você excluiu uma possibilidade imensa. Então assim, olha, tem caso que é para enxerto, tem caso que é para implante longo, tem caso que é para implante curto, tem outros que é para zigomático. Então vai de cada situação, né? E saber indicar a melhor técnica, o melhor material para cada situação, isso envolve essa curva de aprendizado que a gente tanto falou aqui. Eduardo Sorge, a gente está numa sociedade ansiosa. Estamos até traçando isso aqui. Sim. A carga imediata, ela traz inúmeros benefícios. Sim. Você acha que eu colabar isso, alunos ansiosos, diagnósticos ansiosos, carga imediata, estamos produzindo mais, aqui é para provocar mesmo, Sim. Estamos produzindo mais carga imediata do que deveríamos? Então, a carga imediata, ela é um assunto já antigo e consagrado na implantodontia. Como eu falei, a carga imediata ela é necessária em muitos casos, ela dá certo e tem casos que ela dá mais certo do que a carga tardia. Tem alguns casos que eu prefiro colocar a carga imediata do que a carga tardia, do que deixar um paciente, por exemplo, esperando a integração dos implantes numa mandíbula com uma prótese total, fazendo movimentação em sino, que pode gerar ali a falta de integração desses implantes. A carga imediata ela acaba sendo interessante. O que a gente não pode é colocar ela como regra para todas as situações. Quando bem indicada, Rafael, ela é muito legal. Então eu acho que assim como os demais tratamentos, a carga imediata é uma realidade já há muito tempo e ela vem se aperfeiçoando com aquilo que já está em desenvolvimento contínuo na prótese e vem também criando na cirurgia. Cirurgia robótica, inteligência artificial, a parte dos guias, a parte do escaneamento. Então toda essa parte de fluxo digital que colaborou no desenvolvimento e ascensão dos trabalhos reabilitadores dentro da prótese sobre dente, da prótese sobre implante, ela vem ajudando o cirurgião. E as empresas vêm acompanhando com isso. A importância da inteligência artificial, da cirurgia robótica. Nós temos um curso em Nova York que o aluno ele tem um treinamento na New York University com cirurgia robótica. Então isso é legal, mas sempre dentro do indicado. Sempre com cautela e prudência, para que você tenha segurança e longevidade. Esse é o primordial. Generalizar para todos os casos começa a se tornar um problema. Eu acho assim que como o Sorge falou, né, Sorge? Eu acho que carga imediata não é de hoje, né, cara? Sim, carga precoce não é de hoje. As provisionalizações, e eu acho assim que hoje está bem mais fácil, né? Por exemplo, o Profile é um implante sensacional para você trabalhar com carga precoce, com carga tardia, né? Eu estou escrevendo a minha tese, né, de doutorado, que o Sorge também está participando aí, está me ajudando. E a gente vê que com a avaliação por ressonância, né, em 60 dias os implantes já estão aptos. Né? Então esse artigo vai ser passado para o científico da Titânio Fix, né? Então assim, hoje você pode trabalhar com muito mais segurança do que antigamente, né? Que já se fazia carga. Então, respondendo a pergunta, sabe o que eu acho? Eu acho que hoje a gente indica bem mais do que antes. Bem mais. E com Só mais que segurança. Com mais segurança devido ao avanço tecnológico, né? Hoje você tem um sistema de fresagem do Profile, por exemplo, todo feito para aquele implante, né? Antigamente você tinha vários sistemas, vários implantes, mas era tudo muito parecido, né? Você não tinha um preparo ósseo, né? A gente sabe, cientificamente falando, que o preparo ósseo influencia diretamente.
né? Então, às vezes, você trabalha numa maxila, que a gente estava falando aqui, né? Uma maxila atrófica, um osso super esponjoso. Se você não tiver um sistema de fresagem adequado, você não está só cortando o osso, você está lesando aquele osso. Então, assim, acho que a gente indica bem mais hoje, com mais segurança, mas devido também ao aspecto do desenvolvimento tecnológico. Agora, sim, eu acho que os alunos hoje eles estão muito mais ansiosos pelos resultados e eu acho que isso tem atrapalhado também. O Oswaldo levantou um ponto importantíssimo, que é a colaboração da empresa com o desenvolvimento dos materiais que favorecem esse sucesso da carga imediata. Eu comecei a fazer cirurgias de carga imediata em 2001. Então, assim, estou há 24 anos fazendo cirurgia de carga imediata. E lá atrás, o tipo de implante que a gente utilizava para essa cirurgia fazia ter diversos tipos de fracasso. Hoje em dia, um implante como o Black Fix Profile, ele é assim, é um Porsche para você trabalhar com carga imediata. Ele é incrível. Ele dá um travamento super positivo, inclusive em sítios complexos. Osso tipo 4, osso esponjoso, regiões enxertadas. Então a gente consegue trabalhar de maneira fácil por conta do material. Se não fossem materiais tão bons, essa ansiedade dos alunos talvez e esse pular de etapas para querer galgar algo já mais rápido, a gente teria muito mais problemas e muito mais retrabalhos. É que eles estão trabalhando com algo muito bom na mão, né? Então, assim, eles têm que... Essa velocidade, ela exigiu dos professores e também do desenvolvimento dos materiais. Porque todo mundo quer resultado mais rápido hoje. Sim, sim. E a empresa, ela colabora com isso, né? Ela vai... triando o caminho de acordo com a necessidade dos pacientes e da realidade do mundo atualmente. Posso dizer então que a ansiedade não tem a ver com a carga imediata, mas a falta de estudo talvez sim, porque eu conheço profissionais que estão na trincheira e eles mesmos falam pra mim às vezes, poxa, carga imediata não é pra mim. Vocês devem conhecer muito mais que eu, né? Cara, isso não é pra mim, porque às vezes já teve um fracasso e talvez não venha acompanhando a ciência e talvez até as plataformas. É uma realidade isso que eu tô falando? Sim, mas assim, às vezes não é para ele, também a gente tem que pensar assim, pela linha de trabalho. Às vezes a maneira que ele gosta de trabalhar, aquilo não favorece ele, porque a carga imediata ela tem sim uma adrenalina, uma esteira de trabalho que envolve um alinhamento com o protético, com o motoboy, com isso, com o escaneamento. Tudo assim, os astros, os planetas têm que estar todos alinhados. Então isso gera para o profissional um estresse que às vezes aquele profissional ele não gosta de trabalhar sob pressão. Não que a técnica é ruim. Então assim, ele não quer, isso não é para mim. Às vezes não seja mesmo, entendeu? Agora, essa ansiedade que a gente fala de ter uma tendência imediatista, isso é um problema, porque o que acontece com os alunos hoje, ele já quer ter a titulação final em 6 meses daquilo que a gente perdia 10, 15 anos para conseguir, né? Especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tempo, prova para entrar, entrevista, isso. Hoje não tem mais nada. Hoje eles querem assim, eu fiz um curso que em 6 meses, 1 ano eu ganhei 3 certificados, agora eu sou isso, eu sou aquilo. Não, tudo bem, você senta e opera. É diferente. Então assim, essa curva, essa janela, essa labuta, o aluno ele tem que passar por isso para criar casca. Realmente ele tem que aprender com os êxitos, com os erros. Então isso ele tem que vivenciar, né? Então não que a técnica seja ruim, mas talvez a ansiedade do profissional em querer já saber ela tão rápido pode ser um fator prejudicante aí na situação. Quando a gente pega maxilas atróficas em casos super complexos com retrabalhos, a maior dificuldade às vezes é fazer o planejamento. O planejamento é tudo ali, né? O diagnóstico e o planejamento. Ou talvez, isso na prática, ou talvez a maior dificuldade seria algo mais prático ali, a colocação. Você consegue me dar um parecer para quem... Para o resultado final, Rafael, assim, eu sou suspeito para falar. Antes de implantodontista, eu sou protesista, minha vida toda foi trabalhar com prótese. Então, assim, todos os meus casos, tanto nos cursos com os alunos como em consultório, é sempre engenharia reversa. Sempre eu penso no resultado final ideal de reabilitação para aquele paciente, se é metal, se é cerâmica, se é resina, se é prótese fixa, se é unitária, o tipo de prótese.
e o que eu vou precisar de cirurgias, de regenerações, tal, para conseguir atingir aquele resultado final. Então o pensamento é sempre de trás para frente, sempre pensando no resultado final, engenharia reversa, porque daí você consegue trabalhar com planejamento. Você fala assim, eu quero chegar lá e para conseguir atingir aquilo, eu preciso passar por isso, isso, isso e isso. Então o planejamento ele é primordial, né? Então você sair executando, eu acho que é o pior caminho. Você pega aí os alemães que fazem os melhores carros. Não tem recall. Quando ele lança um carro no mercado, esse carro já está pronto há 5, 6 anos. Ele já está fazendo... Quando ele lança no mercado, todas as falhas daquele veículo já foram apresentadas. Aí você pega outras companhias, ela desenha o carro e lança no próximo mês. Aí depois vai para a televisão e pede o carro de volta, que está com problema nisso, naquilo, naquilo outro. Então o planejamento, ele é tudo. A previsibilidade, antes de acontecer, é tudo. Complementar, Osvaldo? Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o grande momento da implantodontia, que trouxe esse momento para a gente hoje, foi o momento até antes de eu entrar no implante só. Foi o momento da junção entre implante e prótese, né? Porque tinha essa briguinha, né, no começo. Eram separadas, eram né? separadas. Hoje elas têm que andar juntas. Tem que andar junto. Então, quando chegou esse momento, aí começou a ficar mais claro tudo, né? Então, assim, hoje eu continuo dizendo, eu acho que hoje qualquer retratamento, qualquer situação de qualquer paciente que chega, perdi um implante, perdi 2 implantes, perdi... Hoje você tem infinitas possibilidades, cara. Né? Hoje, por exemplo, que está na boca do povo, né? Como diz, o zigomático. Pô, hoje está muito melhor do que antes o negócio, muito melhor. Hoje você tem materiais de enxerto que você não tinha. Por exemplo, na minha época que eu comecei, não tinha. Não tinha. Tem uns materiais que tem hoje que eu falo, nossa, o que não tinha lá, né? A gente viajava, trazia na mala, não tinha. Eles não tinham permissão para ser vendidos no Brasil, a grande maioria dos bons. A gente tinha biomaterial ruim dentro do país. Os bons estavam lá fora e não podia aqui. Então você ficava desesperado atrás daquilo, fazendo cirurgias de autógeno, que são cirurgias agressivas, osso de calota craniana, tíbia, crista ilíaca, expondo o paciente à morbidade, a risco, parestesia. Então, assim, a gente vivenciou uma fase... Hoje é o arco-íris, a tempestade foi lá atrás. Hoje se você tem, se você consegue aplicar os conceitos filosóficos mais nobres da implantodontia, né, que se construíram ao longo do tempo, você pega isso e junta com o que tem disponível aí de técnica cirúrgica, de recurso protético, você resolve qualquer bronca, velho. E com muito mais facilidade. Lógico que tem casos realmente que vão exigir, às vezes, um profissional, 2 colegas, né, mais complexo, sempre vai ter. Mas eu acho que a gente hoje tem mais recursos do que, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. Osvaldo, começando a implantodontia hoje, se não for, com o material de hoje, se não fosse as minhas 2 filhas e o que eu passei lá atrás, não estaria com esses cabelos brancos aqui, cara. Não tinha um fio de cabelo branco fazendo implantodontia de hoje. Como que vocês acham que a IA daqui... Vamos botar uma década, pode nos ajudar na implantodontia? Vocês acham que já pode ter, tipo, igual aqui, assim, ó, um bracinho ali, ou não? A inteligência artificial, ela não precisa de uma década, ela já está ajudando agora, Só que eu acho que dentro da parte cirúrgica, ela tem um limite. Ela consegue exacerbar mais em outras áreas, por exemplo, na prótese, tudo. A cirurgia, você consegue contar ainda com o auxílio dos guiados, da parte de robótica, de tudo. Só que em algum momento ali da cirurgia, você precisa do handmade mesmo, de você estar ali, da sensibilidade, do tato, da visualização direta. Não dá para fazer tudo indireto, tudo monitorado, tudo robotizado. Então eu acho assim que a cirurgia ainda ela é muito dinâmica. E você consegue ser auxiliado pela inteligência artificial, só que isso tem um limite. Ainda é necessário o ser humano mais perto ali da cirurgia do que em outras especialidades da medicina e da odontologia. Eu acho que, como o Sorge falou, a inteligência artificial já está acontecendo. Mas eu sou meio futurista, viu?
Você Sou acha meio que futurista. pode rolar umas cirurgias Eu acho. robóticas Eu acho que quase sim. 100%? Eu assim? acho que sim. Não hoje, por exemplo, Sim. não hoje, a não ser que alguém tenha um humanoide escondido em algum lugar já operando. Mas eu acho que sim. Por exemplo, a gente, assim, virtualmente falando, a gente já sabe que, né? Você bota uma foto lá e Não, dá pra um planejamento- enterzinho, pra já planejamento, era. Sim, já né? tá acontecendo. Então daqui a pouco, se você transfere isso aí por qualquer mão habilidosa, que não seja uma mão humana, dependendo do tipo de conectoma, vai. A cirurgia ela ainda é recheada de surpresas, de intercorrências, de situações que acontecem ali. Por mais que você planeja, tá tudo planejado, você na hora H é um pouco diferente o desenrolar, entendeu? Então, eu acho que é uma realidade sim, mas eu acho que tem um limite e fico até feliz que tem esse limite. Porque senão... O humano vai perder. seríamos? O que seria? seríamos, né? Não, O é que que eu seria da vejo vida? esses, fico eu feliz vejo, que eu tem vejo esse os limite. foguetes do Elon Musk pousando de ré, mano. Eu falo, rapaz, e agora? Daqui a isso aí. pouco. Dos cursos de vocês pegam às vezes dentistas mais velhos que tiveram já um tato com a cirurgia do zigomático Sim. há décadas atrás ali, estão agora vendo que é revolucionado, Sim. que a técnica melhorou e vão pra cima. Sim. Vocês pegam... Isso melhorou muito, né? O zigomático, a gente estava conversando isso agora há pouco. Eu fiz muito zigomático lá em 2003, 2004. Eram cirurgias onde o implante era colocado completamente dentro do seio maxilar, atravessando o seio maxilar. Então existia uma briga muito grande com a otorrino, existiam diversos papers. A literatura científica mundial falava muito em sinusite crônica, em diversas complicações pós-zigomático. Hoje em dia, o desenho do implante perante as empresas e a mudança de técnica de acordo com o macro desenho desses implantes e o travamento desses implantes fez com que o zigomático, na grande maioria das vezes, você consegue colocar ele com um conforto muito grande e sem ficar fazendo esse trajeto. Então você tem uma longevidade desses implantes e uma diminuição das intercorrências pós-operatórias e das patologias crônicas pós-operatórias muito grande. Isso é muito importante, que beneficia o paciente como produto final e principalmente facilita a vida e traz uma segurança muito grande para o cirurgião, né? A gente fica mais tranquilo em trabalhar com isso. Esse avanço é importantíssimo e o zigomático é um exemplo deles. Muito mais previsível. Muito mais previsível, muito mais controlado, principalmente do que esse paciente vai passar depois, né? E uma tranquilidade muito maior para o profissional. Isso talvez acaba, para ficar dessa forma, acaba exigindo um pouco mais de habilidade técnica do profissional. Aí a gente volta naquele ponto de treinamento, dos graus, de evolução e de estudo. Talvez para você conseguir colocar ele dessa forma, que vai se tornar tão previsível e seguro para o paciente, a execução da técnica ela pode ser um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Necessita um pouco mais de habilidade mão cirúrgica. Mas faz parte, né? Isso é interessante. O resultado final vai ser muito melhor, muito mais seguro para os nossos pacientes e para a gente como profissional. Fico feliz com esse desenvolvimento. Eu que peguei a fase inicial e tô vivenciando essa fase, é muito gratificante. Eu acho assim que o zigomático, quando ele surgiu, né, na primeira vez, ele surgiu e tomou um lugar, né? Tomou um lugar. A gente lembrava dele. E agora, de uns anos pra cá, ele pegou esse lugar e aumentou esse lugar agora. E eu acho que sem recuo agora. Acho que realmente... Consagrado, né? Eu acho que sim, agora vai emplacar de uma forma bem maior. Querem deixar um recado final? Alguma coisa que, né, estamos no CIOSP aí 2025, 30 anos de Titânio Fix, a relação de vocês com a Titânio é longa, é bonita de se ver. Alguma coisa para quem está nos assistindo para fazer cada vez mais sentido aí? Bom, eu gostaria de finalizar então agradecendo o professor Sidival, o Júnior, o Fábio, a Kelly, a família toda Titânio Fix, os consultores, o suporte. Essa empresa fez parte da minha vida, parte da minha trajetória. Há 17 anos a gente trabalha ali no desenvolvimento de produtos, ministrando cursos ao redor do país e fora dele, e fazendo isso com a Titânio Fix com uma parceria de amor mesmo, amor e por acreditar, né?
Isso daí é lógico que envolve o profissional, que envolve o financeiro, mas se eu não acreditasse, eu poderia estar trabalhando em qualquer outra empresa. A gente está cheio de empresa aqui. A gente trabalha porque a gente acredita. Então a mensagem que eu passo é que hoje você tem tudo muito fácil, mas você tem muita coisa boa e muita coisa ruim de maneira muito palpável. Então, para aquele que está começando, não pule degrau, vai passo a passo, faça os cursos do básico, do intermediário, para depois sim alcançar os cursos mais avançados, e procure as empresas de respaldo. Empresas de respaldo não é aquela que está estourada no Instagram, é aquela que tem bons artigos internacionais, revistas qualificadas, aquelas empresas que estão há mais de 5, 10, 15, 20 anos no mercado, porque está cheio de empresa que está nesse congresso hoje, daqui a 6 meses ela não existe mais, né? Então, procura aquelas empresas que tem pé no chão, né? Aquele solo que você vai trabalhar com segurança. Não só a Titânio Fix, eu falo da Titânio Fix porque a gente está aqui, mas existem outras empresas assim, mas procura aquilo que está consagrado, aquele que faz pesquisa, aquele que busca, aquele que estuda, né? A Titânio Fix, ela tem diversos projetos de pesquisa, onde ela concede os materiais para pesquisa em modelo animal, pesquisa in vitro, pesquisa em seres humanos. Eu já participei com pesquisas em todos os sentidos, tanto em coelho, na época em beagle, em camundongo, em animal, in vitro. Então, assim, é uma curva de aprendizado. Então, acredita, dê valor naquelas empresas que investem nisso, né? Que investe ali no seu... na sua parte científica, na sua parte ali, que é para você ter um material respaldado de trabalho. E é isso. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, pela confiança. É sempre um prazer muito grande. E dessa vez foi melhor ainda por estar ao lado do Osvaldo, uma pessoa tão querida, um amigo meu de longa data, que a gente está junto sempre em Campinas, no Maranhão e ao redor do Brasil, aí nas viagens. Eu fico muito feliz nessa parceria junto com ele aqui. Show. Então, também, cara, o Sorge é um irmãozão, né? Da primeira vez que a gente se encontrou, e aí a gente já virou irmão logo. É isso aí, é isso aí. Então é sempre bom demais trocar ideia, a gente faz umas aulas junto aí. Com certeza. Bola, tanta coisa aí que é sempre legal. Né? Então foi uma alegria estar aqui. Né? Dar os parabéns para a Titânio Fix. Né? Eu, quando conheci a Titânio Fix, eu lembro bem que o João Maranhão, mais conhecido como Flash. Tartaruga. Ele chegou e disse assim pra mim, doutor Osvaldo, você tem um tempinho aí? Aí eu falei, tem, vamos lá. Ele entrou lá no consultório. Aí ele disse, olha, eu queria lhe apresentar a Titânio Fix. A Titânio Fix é uma empresa que está há 22 anos no mercado, eu lembro bem disso. Então eu queria propor para o senhor de trabalhar com a gente no curso. E nessa época eu estava montando o meu primeiro curso de pós-graduação na minha cidade, que é São Luís. Eu tinha vindo, acho que 2016, de Fortaleza, trabalhei um tempo em Fortaleza, estudei lá, né? Voltei para São Luís. E aí já comecei com a Titânio Fix, então acho que tem 8 anos, né? Indo para 8 para 9 aí, com a Titânio Fix, então tem que dar os parabéns. Né? Eu também, como Sorge, sempre fui bem recebido aqui. Né? Sempre, nunca... A minha pesquisa de mestrado, né, foi feita com apoio total da Titânio Fix, pesquisa de doutorado também, né? Então publicamos artigos. Então, assim, eu acho que a gente tem pouco, né, Sorge, nas mãos. A gente trabalha com um pouquinho, uma liga de titânio, uma cerâmica, um plástico, né? Mas o nosso dever é devolver um pouquinho da qualidade de vida, né, para os pacientes. E eu acho que o aluno, ele tem que lembrar isso, né? Antes de ficar muito ansioso para querer... Trabalhar mais do lado humano, né? Ele falou assim, olha, eu tenho lado humano, tipo assim, esse negócio de engenharia reversa, o que é engenharia reversa? É pensar primeiro no quê? No dente, né? Sim. E às vezes a gente pensa primeiro no dinheiro. Exato. E só pensa no botar o implante. Essa rapidez, então, né? Traz isso, então ele tem que devolver aquele lado humano mesmo, de conversar, de tentar entender o que aquela pessoa está passando.
o tanto que aquilo está mexendo com o Isso. psicológico dela e tentar restabelecer como um todo. O que eu falo para meus alunos é que, na verdade, esse nome engenharia reversa, ou plano reverso de tratamento, na verdade é uma forma bonita da gente dizer que a gente tem que primeiro conversar com ele, Exatamente. com o paciente, para saber se ele está triste, como é que ele quer o dente, né? Então, assim, eu acho que a maioria das vezes falta essa coisa aí. Até porque aquilo que você está pensando que seja o melhor paciente, às vezes não é o que ele espera. Então é importante essa troca de informação, você ouvir, que de repente você acaba conduzindo para um outro tipo de resultado final, porque aquilo que você estava galgando não tem nada a ver com o que ele espera. Né? Então é interessante isso. Faltou às vezes algum tipo de essa humanismo, sensibilidade, né? Então acho que é isso, cara. Eu acho que show de bola. Bom demais. Vou deixar um recado para essa câmera aqui, da importância de ter essa escuta ativa. Aqui falamos muito disso. Será que você está tendo com o teu paciente aí? Quero agradecer os professores. Obrigado novamente. Muito obrigado. Brilhante para vocês. Obrigado. Valeu.